Nós, como você sabe, estamos numa série aqui na Igreja Batista Urbana. Estamos refletindo sobre a vida dos patriarcas da nação de Israel, os pais da fé cristã, sob a ótica do partil. Como eu propus para você 2 domingos atrás, a história dos patriarcas, ela é uma história que ela é marcada por ciclos, por partidas e chegadas, por movimentos que Deus fez na vida destes homens, que marcaram essa caminhada destes homens debaixo do temor do Senhor, de tal maneira que Deus, então, ele foi costurando a história da redenção na vida destes homens. Como nós vimos no primeiro domingo, nós vimos que Abraão ele foi chamado para partir. E ele obedeceu ao Senhor porque a palavra de Deus lhe era suficiente. Ele foi chamado para partir para um novo momento, para uma nova história. Deus santifica Abraão ao dizer: sai da tua terra, sai do meio da casa dos teus parentes e da casa do teu pai e vai para uma nova terra, porque eu vou te dar uma nova história, eu vou fazer com você grandes coisas através de você. Deus dá um novo propósito, Deus dá um novo plano, Deus dá uma nova direção. Deus fala: partiu Abraão. No domingo passado nós fomos profundamente abençoados por uma exposição que o Jefferson ele trouxe para nós, falando sobre Isaac, outro patriarca que também tinha na sua história essa marca de partidas e chegadas. Ele sai da sua terra e chega em Gerar. E ali em Gerar ele se coloca num movimento de cavar poços. E fica cavando poço um atrás do outro, sendo treinado e tratado por Deus por meio da perseverança. Porque partir não exige somente obediência da nossa parte, mas partir também exige perseverança. Porque Isaac, na terra de Gerar, ele enfrentou conflito, enfrentou oposição, enfrentou todo tipo de dificuldade, mas ele seguia em frente, porque ele confiava num Deus que tinha lhe falado e tinha lhe garantido que ele seria herdeiro de uma herança espiritual. Hoje eu quero lhes falar a partir desse texto sobre Jacó. E quero propor para você que partida também envolve conflito, luta, guerra. Partir não exige só obediência. Partir para um novo ano, como comunidade, nós estamos partindo para um novo local. Não exige só obediência, não exige só perseverança, mas também envolve conflito. E de todos os patriarcas de Israel, talvez o meu favorito, embora meu nome seja Isaac, o meu favorito é Jacó. Porque o Jacó, ele é gente como a gente. O Jacó, ele é um indivíduo que você olha para as páginas da Bíblia, e se você tem aquela abordagem crítica, você vai ficar frustrado. Porque tem gente que vem para a Bíblia e quer encontrar nos personagens ou nas personagens da Bíblia aquele padrão perfeitão, né? Aquele super-herói Marvel. Aquele indivíduo que ele é alguém que eu vou olhar e ele só deu bola dentro, ele só acertou, ele só fez coisas boas, ele teve sempre fé, ele é um cara espetacular. Não! Se você vai para a Bíblia nessa perspectiva, você vai se frustrar muito. Porque os autores bíblicos, eles fazem questão de mostrar que esses indivíduos que Deus usou ao longo da história era gente como a gente. Especialmente esse tal Jacó. Especialmente esse cara que era cheio de defeitos de caráter. Especialmente esse Jacó, cheio de mazelas no seu coração, cheios de asteriscos na sua história. Às vezes a gente olha para a nossa história, né? A gente deita, e como eu costumo falar, a gente faz a contabilidade da vida no travesseiro, quando a gente vai deitar, né? A gente deita e começa a fazer a contabilidade da vida, né? E aí a gente fica olhando para aquilo que aconteceu, aquilo que passou, e a gente fala: mas que vergonha daquele episódio. Nossa, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Nossa, devia ter pensado outra coisa na hora que me comportei daquela maneira. E aí a gente fica levantando as nossas capivaras, né? A gente fica lá botando asterisco na nossa história. Ah, se desse para viver de novo.
eu talvez faria isso diferente. O Jacó era esse tipo de gente, que se ele fosse levantar a própria capivara dele, ia ser ruim. E ele levantou a própria capivara dele, como a gente vai ver daqui a pouco. Ele foi buscar o histórico dele. Por que eu estou falando isso? Porque esse Jacó, o seu próprio nome, ele evoca esse caráter defeituoso do Jacó, de pé no chão do Jacó. Jacó em hebraico quer dizer aquele que persegue, ou suplantador, aquele que arma, puxa o tapete dos outros. É isso que significa Jacó. Porque, como você sabe, no dia que ele nasceu, ele era gêmeo, seu irmão era Esaú, o Esaú nasceu, era o primogênito, e o Jacó veio agarrado no calcanhar do Esaú. Nasceu agarrado, com a mãozinha lá agarrada no calcanhar do Esaú, já como um prenúncio daquilo que seria Jacó. Jacó era este homem que viveu a sua vida correndo atrás das coisas, querendo agarrar as coisas. Ele era aquele que corria atrás de calcanhares nessa vida. Ele correu atrás da primogenitura. Como você conhece a história, chegou um determinado momento que o seu irmão mais velho, Esaú, que era um caçador, exímio caçador, volta do campo com fome. E o Jacó, que era meio da casa, gostava de um videogame, estava lá, gostava do conforto do Netflix. Chegou lá, ele estava comendo o seu ensopado de lentilhas. E aí o Esaú vem do campo com fome e ele fala, cara, me dá um pouco aí dessa tua comida aí. Aí o Jacó, perseguidor, suplantador, cheio de artimanhas, que corre atrás dos calcanhares da vida, ele vira para ele e fala assim, só se você renegar o teu direito de primogenitura. Eu te dou uma comida, mas tu vai ter que me dar o direito da primogenitura. Aí o Esaú, que era também outro idiota, vira e fala assim, para que eu preciso ser primogênito? Se eu não comer, eu vou morrer. Aí ele dá o direito da primogenitura. É um idiota com um artimanhoso. É aquele indivíduo que está cheio de manhas e artimanhas. Um que não leva a sério a sua posição como primogênito e herdeiro espiritual de uma família. E o outro que fica perseguindo calcanhares. Um que trata com leviandade a sua posição como herdeiro da família. E o outro que fica cavucando na vida atrás das coisas. A gente é assim, não é? A gente quer se dar bem, a gente é Jacó. A gente quer sempre sair por cima. A gente quer levar o lucro na negociação sempre. A gente não gosta desse senso de perda, de ser o segundo. A gente quer a primogenitura. Aí passou o tempo, o Jacó, como se não bastasse querer a primogenitura, ele queria a bênção do pai. Porque não bastava só o Esaú dizer assim, não quero mais ser considerado o primogênito da família. Ele quer que o seu pai reconheça ele como o primogênito da família. E aí você conhece a história. Ele faz um complô com a sua mãe Rebeca. E ele se disfarça de Esaú. E rouba a bênção do seu irmão. E por causa disso, o seu irmão jura ele de morte. Ele fala, se eu pegar esse cara vai morrer. Então Rebeca manda o Jacó para a casa do seu irmão Labão e fala, vai para o norte, vai lá para Padã Arã, lá na casa do meu irmão, e fica lá. E Jacó ficou lá 20 anos. E lá de novo, ele começa a querer pegar calcanhares. Porque não interessa onde a gente está, o nosso caráter fala quem a gente é. Não interessa o contexto, se é dentro de casa, se é fora de casa, o nosso caráter sempre vai aparecer, quer seja ele bom, quer seja ele ruim. Eu tinha um professor no seminário que ele falava uma coisa muito interessante, ele falava assim, assim como é agora, assim será lá fora. E ele falava dos alunos do seminário, que eram todos da pá virada, inclusive este que vos fala. E ele falava, assim como é agora, assim será lá fora. Jacó,
esse agarrador de calcanhares que você é, dentro de casa, roubando a primogenitura do teu irmão, roubando a bênção do teu pai, você vai ser assim também lá na casa do teu sogro. É bem verdade que ele encontrou um sogro que também não era flor que se cheirasse. Labão passou a perna dele algumas vezes. Mas o Jacó também passa a perna em Labão. Jacó também usa das artimanhas para enriquecer, se tornar um homem, enfim, próspero. Aí chega num determinado momento, no capítulo 31, se você quiser voltar depois numa pesquisazinha bíblica, você vai ver que Deus aparece para o Jacó. E fala: Jacó, chega dessa terra, volta para a terra da tua família. Volta para a casa do teu pai. Interessante, né? Deus falou para Abraão: sai da casa do teu pai. Sai desta terra. Agora, para o Jacó, ele fala: agora você, Jacó, partiu, porque você está longe. Volta para a terra do teu pai. Volta. Está na hora de você voltar. E interessante, Jacó obedece. Só que na hora que Jacó ele começa a voltar, fantasmas do seu passado começam a reaparecer. Porque ele está no meio do caminho e chega a notícia para ele que o irmão dele, Esaú, aquele de quem ele tinha roubado a bênção e a primogenitura, estava indo encontrar ele com um mini exército de 400 homens armados. E aí o Jacó diz: estou perdido, vou morrer. Porque aquele Esaú que me jurou de morte 20 anos atrás, ele vai me pegar e a casa vai cair. Até que ele chega ali no ribeiro do Vale de Jaboque. E aí o que ele faz? Ele divide as suas propriedades, os seus filhos, a sua família em 2 caravanas e começa a enviar ondas de presentes para o Esaú, para tentar apaziguar o Esaú. E o texto que nós acabamos de ler chega justamente nesse ponto. Jacó, ele está voltando para a sua terra natal, tentando apaziguar o Esaú, que vem ao seu encontro com 400 homens para lhe matar. E o texto diz no versículo 24 que depois que ele enviou todo mundo, depois que ele fez passar todo mundo, as 2 caravanas, mandou os presentes e tudo mais, o texto diz para nós que Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Sozinho. Ele, ali daquele lado do riacho, ficou sozinho naquela noite. E esse é o primeiro ponto desse sermão. Meus irmãos, as nossas lutas com Deus começam quando a gente fica sozinho. Porque sozinho, meus irmãos, a gente sabe, quando estamos sozinhos, a gente se encontra com a gente mesmo. Na solidão, a gente descobre quem nós somos. A gente olha para dentro da gente mesmo e a gente sabe do nosso próprio caráter. É verdade que o olho dos outros nos diz bastante sobre quem nós somos. É bem verdade que você casado, você sabe bem disso. A gente aprende bastante sobre nós mesmos a partir do olhar do nosso cônjuge, né? A gente descobre muita coisa sobre a gente a partir do olhar do outro. E isso é verdade. Mas é quando sozinhos nós estamos, é que a gente descobre as coisas que estão dentro do nosso coração. É quando sozinhos nós estamos, é que a gente descobre quem de fato nós somos e os valores que nós temos. Jacó, no dia seguinte, ele sabe que vai encontrar um homem que vem armado com 400 outros homens para pegar ele. Aquela não é uma noite agradável para o Jacó. Aquela é uma noite de reflexão. Aquela é uma noite de introspecção. Aquela é uma noite em que ele olha para dentro do coração. E aquela é uma noite em que ele vai brigar com Deus. Aquela é uma noite que vai começar a sua luta, o UFC espiritual. Porque, meus irmãos, graças a Deus que Deus vem lutar conosco. Graças a Deus porque Deus ele decide ser inimigo de nós mesmos quando a gente olha para dentro do nosso coração e vê quem de fato nós somos. Deus ele vem lutar com Jacó, só ele. Porque Deus é inimigo de Jacó. Deus é inimigo de quem nós somos. Porque se Deus não vem lutar com Jacó, Jacó não se transforma em Israel.
Se Deus não vem lutar comigo e com você, se Deus não se coloca no ringue comigo e com você, nós não somos transformados, nós não somos modificados. Nós precisamos de Deus nos chamar para o tatame espiritual para quebrar a gente, para que a gente possa ser transformado. Porque Deus, ele é inimigo, sim, de nós, Jacó. Dessa nossa espiritualidade de pegar calcanhares, desse nosso jeito de querer ficar cavucando a vida, de se dar bem em todos os lugares, de querer resolver tudo da nossa força, de querer levar o nosso jeitinho brasileiro. Se tinha alguém que podia dizer que tinha um passaporte brasileiro, esse era Jacó. Porque o homem para dar jeitinho. Deus é inimigo disso. Por isso ele vem lutar com Jacó. E note que o texto, versículo 24, diz que a iniciativa da luta não é de Jacó. A iniciativa da luta é de Deus. Versículo 24 diz assim: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele. É Deus que vem lutar com ele. É Deus que vem discordar do Jacó. É Deus que vem para brigar com ele. E graças a Deus, porque Deus vem brigar conosco. Graças a Deus porque Deus vem nos nocautear. Porque se Ele não nos nocauteia, nós não somos transformados. Por isso que é importante que Jacó esteja só. Por que eu estou frisando essa questão da solitude de Jacó? Porque eu creio que há muito crente, há muito evangélico que vive a sua vida espiritual, a vida inteira de crente. Tem crente velho, que está lá com 30, 40 anos de vida espiritual, e ele vive parasitando as experiências dos outros com Deus. Aí ele crê num Deus que é soberano a partir da experiência do outro, não porque ele nunca teve uma experiência com Deus, de luta com Deus. Porque esses encontros de Jacó sozinho, sem sua família, sem seu dinheiro, sem sua prole, sem ninguém, não somente é o momento em que Jacó se encontra consigo mesmo, mas é o momento em que Deus vem encontrar o Jacó e vem dizer: Jacó, deixa eu te falar uma coisa, camarada. O negócio é muito, muito simples. Absolutamente simples. Você precisa ter a tua experiência comigo. Não é a partir daquilo que você ouviu do teu pai ou a partir daquilo que você ouviu do teu avô Abraão. Você precisa ter uma experiência comigo. Você, Jacó, precisa entender quem eu sou. Você, Jacó, precisa ser nocauteado por mim. Você, Jacó, precisa brigar comigo. Mas o crente hoje em dia, ele é parasita da experiência do pastor, do líder da igreja. Ele é parasita da caminhada espiritual do outro. Porque ele não tem coragem de se permitir ser nocauteado por Deus. Ele não tem coragem de se permitir apanhar de Deus. Ele não tem coragem de ser contrariado por Deus. Ele não tem coragem de ter Deus como inimigo do seu caráter duvidoso. Ele não tem coragem de se encontrar na solitude e falar: eu não sou esse super-herói da Marvel. Eu sou esse homem cheio de asteriscos na minha história. E Deus vem para expurgar esses asterísticos, esse caráter defeituoso na luta, na briga. Deus precisa lutar conosco, porque a gente precisa entender que eu não sou crente por você, seu pai não é crente por você, o seu marido ou sua esposa não é crente por você, seu filho não é crente por você. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa assumir o drama da luta com Deus na tua própria caminhada, na tua própria história, para que você não fique parasitando a experiência dos outros e dizendo: eu sei que Deus é bom. Por quê? Porque Ele curou fulano, beltrano, Ele tratou fulano, beltrano, mas e a tua vida? Nada. Parasita da experiência dos outros. Permita-se lutar com Deus. Você construir a tua história de luta com Deus. Permita-se ser alguém que vai ter um Deus que discorda dos teus planos.
que discorda do teu caráter, que discorda das tuas ideias, que discorda do teu jeito crente de ser, que discorda das tuas convicções e que te chama para a luta. Porque é só lutando com Deus que nós somos tratados. É só quando a gente está sozinho, se encontra com a gente mesmo. É só quando a gente está sozinho, a gente começa a desenvolver as nossas experiências pessoais com Deus. Porque ali Jacó não consegue ser fake, Jacó não consegue ser personagem. No Vale do Jaboque, sozinho, Jacó não pode fazer teatrinho para ninguém. No Vale do Jaboque, sozinho, Jacó não consegue ser crente de boca. No Vale do Jaboque, sozinho, não tem máscara que consiga enganar o Senhor. Permita-se lutar com Deus. Agora, não é somente uma luta individual, pessoal, não é somente uma luta em que Jacó se encontra sozinho, mas é uma luta muito interessante, porque ainda no versículo 24, quando o texto diz assim, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esse é um texto muito interessante, porque está rolando aqui uma brincadeira nas expressões hebraicas que aparecem no texto original. Como eu falei para você, a expressão Jacó é essa ideia de aquele que corre atrás, que agarra calcanhares, o suplantador, aquele que persegue, aquele que causa luta, aquele que briga. Isso é Jacó. E literalmente em hebraico está dizendo assim, Jacó ficou sozinho, então veio um homem e jacolizou com Jacó. Veio um homem e jacolizou com Jacó. É isso que está dizendo o texto hebraico. É uma brincadeira de palavras hebraicas aqui que está aparecendo no texto. Em outras palavras, o texto está dizendo, Jacó, eu vou ser o teu Jacó. Sabe esse Jacó que você é para todo mundo? Agora eu sou o teu Jacó. Eu vou jacolizar contigo. Eu vou te mostrar o que é enfrentar um Jacó nessa vida. Eu vou te mostrar o que é brigar. O que é esse negócio de querer suplantar e querer vencer toda hora. Eu vou ser o teu Jacó. Jacó encontrou o seu Jacó. Ali no Vale do Jaboque. Deus está dando uma lição para o Jacó de autoconhecimento aqui. Fala, Jacó, eu vou te mostrar como é duro conviver contigo, camarada. Eu vou te mostrar como é ruim ser quem você é. Agora, de novo, eu não estou com um papo freudiano aqui não. Porque se você entrar aí no mundo das filosofias e das ideologias psicológicas, você vai ver que o pessoal vai dizer, olha, o autoconhecimento é você se colocar, se conhecer e tudo mais, etc., porque isso vai ser bom e etc. e tal. Não, Deus não está simplesmente dando uma aula de autoconhecimento para o Jacó. Deus está mostrando o quanto Jacó precisa mudar. Deus está dizendo, Jacó, você é o tipo de gente que só se relaciona com as pessoas na medida da luta. Só se relaciona com as pessoas na medida do conflito. Só se relaciona com as pessoas na medida do interesse. Só se relaciona com as pessoas na medida das tuas agarradas de calcanhar. Por causa disso, eu serei o teu Jacó. E vou passar a noite inteira agarrado no teu calcanhar. E você em mim, eu em você. E o bicho vai pegar aqui. É Deus gritando para o Jacó e falando, olha, Jacó, quem você é. Segundo lugar, versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Jacó era um homem forte, fisicamente. Jacó, se você voltar, no dia que ele chega lá na casa do Labão, lá na terra do Labão, ele encontra, você acho que conhece essa cena, ele chega num poço que estava coberto por uma grande pedra, e essa pedra ela era removida pelos servos de Jacó para que os animais pudessem receber a água ali no pastoreio do rebanho, dos rebanhos.
E o texto nos diz que, lá no Gênesis, no capítulo 25, que essa pedra ela era removida por vários homens. Vários servos então pegavam essa pedra, retiravam da tampa do poço, e então o pessoal ia lá e dava água para os rebanhos e tirava água para si, para o seu próprio consumo. O texto diz para nós que quando ele encontrou lá, ele meio apaixonadão pela pela Raquel, ele vê a Raquel vindo com os rebanhos do seu pai Labão. Aí ele fala, vou impressionar essa moça, essa donzela. Aí ele vai lá, dando uma de crossfiteiro, pega a tampa de pedra do poço e remove ele sozinho. O homem era forte. A tampa de pedra ele vai lá e remove sozinho para impressionar a mocinha Raquel. O texto nos diz que ele trabalhou na casa de Labão em trabalho braçal, debaixo de labor duro, ao relento. Ele era um homem forte. E Jacó ele vai usar essa sua força para segurar esse homem, para deter este homem. Essa é a expressão hebraica que aparece aqui. Jacó era um homem forte. Só que o interessante é que há um contraste de forças nesse texto. Porque enquanto Jacó está usando tudo que ele tem, tudo que ele consegue na sua força, e ele era um homem forte, o texto discretamente diz que o homem ele tocou. Ele tocou. Sabe como você toca a tela do teu celular? É essa expressão que aparece aqui. Ele tocou a coxa do Jacó e feriu o Jacó para sempre, com apenas um toque. Nós temos um homem dando o máximo da sua força, e nós temos o seu oponente simplesmente tocando ele e ferindo ele de maneira completa, absoluta, para sempre. Que é Deus gritando para o Jacó, dizendo, Jacó, não é a tua força nem o teu braço, não é o teu estilo crossfiteiro, não é a tua habilidade nos negócios, não é os livros que você leu sobre educação de crianças. Eu estou nessa fase. Não é as tuas estratégias e a tua boa capacidade de administrar. Sou eu, Jacó. É a minha força. Sou eu, Jacó. Você está dando o máximo que você consegue. Eu simplesmente te toco e digo para você, não importa o quão forte você é, eu sou capaz de tocar e te quebrar no meio. Jacó se tornou um manco, não somente fisicamente, mas existencial. Sabe por quê? Porque ali tem Deus gritando para o seu orgulho de força humana, dizendo, não dá conta, Jacó. Não dá conta. Você pode estabelecer a estratégia, o plano estratégico do teu negócio. Você pode fazer o que você quiser. Se há algum fruto, se há algum retorno, sou eu que estou fazendo, Jacó. Você pode passar a noite inteira brigando, agarrado no anjo. Jacó, se eu não tocar, se eu não fizer, vai ter algum problema. Você não vai dar conta, Jacó. Jacó está dando o máximo. Deus simplesmente toca. Existe um paradoxo de forças absurdo aqui. Porque é Deus gritando para Jacó e falando, você não é suficiente. Agora, tem uma outra coisa que é linda aqui. Porque ao mesmo tempo que o texto, ele diz para nós que o texto simplesmente tocou, o texto também diz para nós que o homem, ele viu que não poderia dominar Jacó. Não é? Peraí. Este homem, que é Deus, a gente vai ver daqui a pouco que ele é Deus, ele está lutando com um outro homem, que é fortão lá, o Jacó fortão. Ele consegue dominar ou machucar o Jacó de maneira plena, simplesmente tocando, mas o texto também diz que Jacó dominou esse cara.
Jacó, ele segurou de tal maneira que Deus não conseguiu se desvencilhar dele. E isso daqui é um negócio que a gente fica lendo o texto, pelo menos eu durante essa semana, enquanto eu preparava esse sermão, eu falava, Senhor, está acontecendo alguma coisa aqui. Porque, como assim? O texto claramente apresenta esse paradoxo de força, mas o texto ao mesmo tempo diz que Deus não conseguiu dominar o Jacó. A melhor resposta que eu encontrei foi num comentário que eu li, em que o comentarista ele diz uma coisa que eu achei espetacular. E eu quero ilustrar o que vou dizer contando para você uma história. Quando Ana Beatriz, a minha sobrinha, ela tinha 2, 3 aninhos de idade, 4 aninhos, ela gostava de ir lá em casa brincar com um tio dela, gordo, de lutinha. Ela gostava de lutinha, de brincar de lutinha. E nessa brincadeira de lutinha, eu sabia que eu precisava ter muito cuidado nessa luta com a Ana Beatriz, nessa brincadeira de lutar com ela, porque eu sabia que eu podia machucar a Ana Beatriz de maneira profunda. Eu poderia quebrar. Eu sou um homem de 1,91 m de altura e de 130 quilos. A minha sobrinha era um bebê, uma menininha de 3 aninhos de idade, tinha uns 25 quilos e olha lá. Eu sabia que se eu usasse a minha força de maneira completa, eu ia machucar a minha sobrinha absolutamente. Aí esse comentarista ele diz assim, é isso que nós vemos aqui. Nós temos um Deus se fazendo fraco. Por que Deus se faz fraco nessa luta com o Jacó? Porque se Deus simplesmente fulmina o Jacó, porque o Jacó merecia ser fulminado por Deus, por causa do seu caráter, Deus não vence. Sabe por quê? Porque o que Deus quer não é vencer uma luta, o que Deus quer é um Jacó transformado. Por isso ele se deixa perder para o Jacó. Ele fala, tá bom, Jacó, eu não vou usar toda a minha força com você, porque eu não vou te fulminar. A intenção dessa luta não é acabar com você. A intenção dessa luta é transformar você. A intenção dessa luta, desta briga, não é te nocautear e te botar dormindo no tatame. A intenção dessa luta é transformar você. Por isso, eu não vou fulminar você nessa luta. Eu vou usar a força suficiente para que você seja transformado. E meus irmãos, isso daqui é um negócio lindo. Lindo. Porque esse Deus que se restringe, que se segura, é um Deus de graça. E sabe por quê que o Jacó, ele não foi fulminado? Porque teve um Jacó maior, que lutou com Deus, e este sim, recebeu toda a força da sua ira, da ira de Deus. Este Jacó maior, ele recebeu o pesar da mão de um Deus irado, que foi para acabar com ele. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo, o Jacó maior, lutou com um Deus que foi para acabar com ele. Por isso, quando eu e você encontramos um Deus que vem lutar conosco, ele não vem para acabar conosco, ele vem para nos transformar. Porque teve um dia, um Jacó maior, que falou, eu vou encarar todo o peso da ira desse Deus que vem para lutar comigo. Eu vou encarar, vou aceitar a luta como ela é. Porque todas as vezes que eu e você, quando formos lutar com Deus, Deus ele não vem para acabar com a gente. Ele vem para transformar a gente. Ele vem para dizer, eu não quero que você seja esse mesmo Jacó que você sempre foi, que está agarrando calcanhares. Eu não quero que você seja esse indivíduo que olha para a tua história, levanta a capivara e encontra um monte de asterisco.
Eu quero que você seja alguém absolutamente transformado. Por isso, Deus chega para o Jacó e fala assim, versículo 27, qual é o seu nome? Respondeu ele. Versículo 28 então diz, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Eu vou transformar você de tal maneira, Jacó, que você vai deixar de ser o agarrador de calcanhares. Você vai deixar de ser o suplantador, aquele que arma arapuca para os outros. E você vai se tornar aquele que vai gerar as 12 tribos, aquele de quem vai vir o Messias. Você vai se tornar Israel, aquele que lutou com Deus e se permitiu ser tocado por Ele. Meus irmãos, não é só uma questão de se permitir lutar com Deus, é uma questão de se permitir ser tocado por Ele. Não é só uma questão de entrar no ringue com Deus. É uma questão de permitir que Deus nos nocauteie. É falar, Senhor, me transforma num manco existencial, para que eu me lembre continuamente da minha insuficiência, para que eu me lembre continuamente do quanto eu preciso de Ti. Porque se eu não tiver de maneira muito clara a minha insuficiência gritando, eu vou achar que eu dou conta. Eu vou achar que eu sou o super-herói da Marvel. E eu não vou ser transformado. Eu não vou receber um outro nome. Eu não vou ser alguém que te honra. Eu preciso ser nocauteado por Ti. Eu preciso ser tocado na coxa. Eu preciso ser abalado nas minhas estruturas. Eu preciso me tornar um manco existencial. Porque não é a minha força. Eu posso passar a noite inteira brigando contigo. Ainda assim não vou dar conta. Eu posso passar a madrugada inteira guerreando, lutando. Eu preciso que o Senhor me nocauteie. Por isso eu vim convidar você a fazer uma oração corajosa. E qual que é a oração corajosa? É a oração do versículo 30 que diz assim, Jacó chamou aquele lugar Peniel, que em hebraico quer dizer a face de Deus, mancando por causa da coxa. Pois disse, vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Jacó, nessa experiência de lutar com Deus, ser tocado na coxa por Deus, ele teve uma experiência com Deus e ele diz, eu vi Deus face a face. E ainda assim a minha vida foi poupada. Jacó está surpreso. E por que a vida de Jacó foi poupada? Porque, como eu disse para você, teve um Jacó maior que não teve a sua vida poupada. Quando encontrou com Deus face a face. Visto que este Jacó maior não teve a vida poupada quando se encontrou com Deus face a face, quando eu e você encontramos com Deus face a face, em vez de morte, nós encontramos vida. Em vez de miséria, cruz, a gente encontra a glória de Deus. E aí a gente é transformado. Aí a nossa vida é poupada. Aí a gente atravessa o vale para uma nova história. A gente atravessa o riacho e começa um novo caminho, com um novo nome, com uma vida transformada. A gente atravessa o vale como atravessou Jacó, para um novo dia. Versículo 31 então fecha e diz assim,
ao nascer do sol. Não é só o dia que surgiu, é uma nova história que surgiu aqui para o Jacó. Esse nascer do sol é um novo momento. Esse nascer do sol é uma nova história. Esse nascer do sol é o nascer de um novo Jacó. Porque o Cristo não foi poupado quando encontrou com Deus face a face. Eu e você acordamos num novo dia e tem um novo sol, tem uma nova história, tem um novo caminho, tem tudo novo, porque eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Ao nascer do sol, surgiu um outro dia, surgiu uma nova história, surgiu um novo Jacó. Atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. As marcas da sua experiência com Deus ficaram nele para sempre, para lembrar para ele que não depende dele, depende de Deus. Certamente você, nesse início de ano, está falando: Senhor, dá um novo dia, dá um novo ano, dá um novo caminho. O Senhor partiu para uma nova história. Nós, como igreja, estamos falando: Senhor, partimos para um novo lugar, para um novo espaço, para que os nossos ministérios possam ter mais espaço, que a gente possa acolher melhor as nossas crianças, que a gente possa receber melhor aquelas pessoas que estão chegando na nossa comunidade. Senhor, partimos, queremos um novo dia, queremos um novo raiar do sol. Eu vim dizer para você, se nós não estivermos dispostos a deixar Deus nos nocautear como igreja, não vai ter novo espaço, não vai ter nova história, não vai ter novo caminho. Se você não se deixar ser nocauteado por Deus, ser tocado na sua coxa, não vai ter um novo ano para você. Não vai amanhecer um novo sol. Não vai se levantar uma nova história. Porque nós precisamos que Deus venha e nos expurgue do nosso caráter de Jacó, para que então a gente se torne Israel. E isso acontece porque um dia o nosso Jacó maior, Jesus Cristo, ele decidiu assumir o peso da ira de Deus e decidiu lutar com Deus, não como eu luto com a Ana Beatriz, mas para receber toda a ira de Deus. Por isso, Deus não precisa me fulminar, Ele me toca para me tratar. Teve um Jacó maior que recebeu um movimento do Senhor, dizendo: há um novo caminho, há uma ressurreição, não sem uma cruz. Há um novo dia, no terceiro dia se levantou o sol, mas só há terceiro dia da ressurreição, se houver cruz e martírio. Por isso, a gente pode acordar para um novo dia dizendo: Senhor, obrigado pelo dia que surgiu. Obrigado por 2021, pelo novo ano. Mais do que um novo ano, me ajuda a ser um novo eu. Toca na minha junta. Toca no meu quadril. Toca na minha perna. Porque é melhor ser um manco existencial que teme ao Senhor do que um herói de mentira, hipócrita e fariseu. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor vem lutar conosco. E como é bom ser contrariado. Como é bom ser questionado. Como é bom ver que o Senhor tem como inimigo o nosso caráter cheio de mazela. Obrigado porque o Senhor decide entrar no ringue conosco, não para nos fulminar, não para acabar conosco, mas para nos tratar, nos renovar, mudar a nossa história. Obrigado porque, como Jacó, podemos acordar para um novo dia. Podemos atravessar o Peniel, podemos olhar para frente, podemos ir adiante, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele aceitou
a morte. Ele não teve a sua vida poupada. Ele não teve o toque leve, ele recebeu a mão pesada. Por isso, Pai, ainda que isso nos torne mancos espirituais, que continuamente dependem da Tua graça, nos faz assim, mancos espirituais, mancos existenciais, para que a nossa claudicância nos faça cada vez mais dependentes de Ti. Obrigado pelo Jacó maior, que recebeu a ira, não teve a vida poupada, para que eu e você, para que nós, como comunidade e povo de Deus, pudéssemos acordar para um novo raiar do sol. Nós oramos, agradecidos, porque tudo o Senhor faz, e o nosso papel, o nosso lugar, é o lugar do descanso na Tua bondade e na Tua soberania. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.